Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vamos falar a respeito de um assunto polêmico que muitos estão frequentando as igrejas evangélicas e não concordam. Inclusive eu já vi pessoas que falam sobre isso, igrejas que falam sobre isso nos cursos preparatórios para batismo, que falam sobre isso pregando nas igrejas, né? Falam que a vestimenta de um cristão não tem nada a ver. Você veste como se sentir bem. Acontece que existe uma diferença, e isso não na minha visão, na visão de quem é um cristão que segue a Bíblia, né? A visão é a seguinte: existe uma diferença entre eu usar um short curto e entre eu usar um short curto muito colado ou mostrando as nádegas. Eu vou falar aqui bem abertamente, porque é isso que anda acontecendo, né? Ou se não, um short curto muito largo embaixo, de forma que quando eu vou subir um degrau de um ônibus, eu vejo as nádegas da pessoa que está subindo com aquele short. Existe uma grande diferença, né? E eu simplesmente usar um short curto, só que um short curto que não vai despertar algum comentário ruim, né? Aí, não, mas aquela pessoa que comentou é uma pessoa que é ultrapassada, aquela pessoa que comentou. Não, porque a Bíblia, Deus deixou ela, um dos motivos pelo qual Deus deixou ela é para deixar ali o limite para o ser humano que segue a Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Então, importa que aqueles que o adorem, né, sejam santos também. Inclusive, eu vou deixar agora alguns versículos, né? Inclusive um em que Jesus falou que quando um homem olha para uma mulher com intenção impura no coração, já no seu coração cometeu adultério com ela. Então, de forma que a mulher cristã precisa saber se vestir de forma a seduzir somente em casa o seu esposo, quando estiver na intimidade com o seu esposo, e não seduzir a todos os homens por onde ela passar, né, mostrando todas as suas curvas, todo o seu corpo, né? Então, isso não é a postura de uma mulher cristã. Mas então aquele homem que olhou daquela forma, ele é que não é cristão. Não, não se trata disso. Se trata de que nós, como cristãs, não podemos ser incentivadoras, não podemos ser pessoas que despertam algo ruim no outro. E não podemos ser tidas como sensuais. Hoje em dia a ideia de sensual é a ideia de algo bom. É bom ser sensual. O mundo está pregando isso pra gente, mas a gente precisa ser inimigo do mundo e amigo de Deus. Eu vou deixar aí também o versículo, que aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós precisamos nadar mesmo na direção contrária. Vamos ser criticados, sim. Vamos ser tidos como conservadores, como ultrapassados, sim. Mas precisamos ser loucos por amor de Cristo. Porque agora quem vive, quem está vestindo aquilo em mim não é eu, mas Cristo. Então eu preciso me portar de forma que não desperte comentários. Ela não é crente? Cadê a vestimenta adequada? Não preciso despertar isso nos outros. Mas aquela pessoa que falou é uma fofoqueira, é uma retrógrada, é uma pessoa conservadora. Não, nós precisamos saber que a Bíblia condena a sensualidade. Vou deixar um versículo aí que está em Pedro, onde fala isso, que agora a gente não deve mais viver como antes em sensualidade. E entre outros versículos também que fala ser de santo porque eu sou santo, né? Vou deixar muitos outros versículos que falam a respeito do assunto, porque não é eu falando, né? Eu estou aqui propagando algo que está na palavra de Deus, mas que muitas igrejas não levam ali para dentro como doutrina, porque nós devemos ter como doutrina a palavra de Deus e não doutrinas feitas pelas mãos de homens. Por exemplo, a gente vê muito
nos podcasts, nos vídeos, em vários locais cristãos, mulheres cristãs se posicionando sobre um determinado assunto, e as pessoas vão lá e falam: e esse brinco que você está usando? Aí esse batom que você está usando? E esse salto alto? A Bíblia, ela não condena a gente estar bonita, se arrumar, colocar uma bijuteria. O que a Bíblia fala é que a mulher cristã ela não deve se ataviar com ouro, joias caríssimas, por exemplo. Você usar, igual a gente vê, existe anel, né? Esses dias eu parei numa loja para observar, a gente tem anel de 3.000 reais, né? Vamos dizer assim, pode ser que exista até de milhões. Então Deus não quer que a mulher que segue a Ele gaste tanto dinheiro numa joia, para quê? Para se sentir melhor que alguém, porque uma bijuteria vai embelezar ela também, sabe? Então, muitas pessoas estão pegando doutrinas que foram criadas por homens, como não use um batom, não use um brinco, não use um colar, e jogando contra a mulher cristã. Então, vamos ler a Bíblia, porque se aquilo que a gente cita está na Bíblia, tudo bem. Agora, fora isso, você pode acreditar que a doutrina é criada por igreja que estreita demais a porta, de forma que nem eles entram, nem deixam os outros entrar. Né? Jesus falou isso sobre fariseus. Olha, vocês impõem cargas aos seus semelhantes que vocês nem mesmo tocam nelas com o dedo. E aí vocês nem entram no reino dos céus e nem deixam os que estão querendo entrar. Ah, então é porque eu devo seguir o meu próprio pensamento. Não, existe aquilo que é contra a palavra de Deus e aquilo que é doutrina de homem. Então vamos ler a palavra sempre e pensar sobre isso. Nunca acreditar em algo que é costume, que é tradição da igreja há muitos anos, mas que não está na palavra. Lá fala pra gente ser uma mulher modesta, simples, sim, fala. Mas é exatamente isso que eu tô falando. A mulher de Deus não é que ela tem que deixar de fazer alguma determinada coisa que vai embelezar ela, mas ela precisa fazer com sensatez, com discrição. Se ela vai passar um batom, um exemplo, ela precisa saber usar ali de forma discreta. Ela não vai me passar algo que vai, né, remeter à sensualidade também, que volta na questão da roupa que eu tô falando. Então, tudo é uma questão de análise, de interpretação boa da palavra de Deus, com amor, com sensatez. Então é isso, gente. Me perdoa pela palavra dura, porque a palavra de Deus, ela confronta mesmo. Nós estamos vendo muitas mulheres que se dizem evangélicas, e aí quando a gente vê ela nas ruas, a gente olha para a vestimenta e fala: ela não está tendo algo que está sendo muito pedido na palavra de Deus, que é a santidade. Então eu vou ser santa totalmente? Não, mas pelo menos naquilo que a palavra de Deus pede, e que é pecado de morte, né? Que é você ser sensual, você não vai ganhar a vida eterna, porque você está estimulando um outro pecado muito sério, que é o adultério. Você está estimulando muitos outros pecados de devassidão, de fornicação, né? Você está estimulando. Mas eu estimulo isso só naquele que já tem aquele pecado nele, não importa. Se você está estimulando, você está estimulando. Se você não está, não está. Não importa quem que seja. Exatamente por conta desses homens que não têm Cristo, é que a gente deve se cuidar. Mas eu não vou me portar de tal e tal forma porque o outro não se controla. Vai sim. Vai sim, porque você precisa se cuidar, você precisa saber que as partes íntimas do seu corpo não são objeto de prazer de todo mundo. É algo privado, é algo seu que você deve conservar para si e não divulgar para todos. O mundo, a mídia, tem feito muita cabeça das pessoas pelo contrário, pelo aquilo que não é certo. Deus é o Criador e Ele sabe por que Ele está nos pedindo isso. Não sejais sensuais, né? A Bíblia fala várias vezes sobre as vestes. Fala lá daqueles sacerdotes que quando iam subir, lá quando Moisés deu os mandamentos e que eles começaram a obra de Deus, eles tinham que colocar um calção de linho por baixo daquelas túnicas deles. Naquela época, homem e mulher usava túnica. Como hoje, por exemplo, a mulher quer usar uma calça, não tem problema usar uma calça. O negócio é o quão decente essa calça é. Muitas vezes uma saia, um vestido, ele é tão justo, ele é tão apertado, que acaba sendo indecente, e uma calça não.
Às vezes você usa uma calça e coloca uma blusa long line mais compridinha, que você não tá mostrando suas curvas. E você vai lá e me coloca um vestido e vai pra igreja, uma igreja que às vezes tem uma doutrina, né, que é mais apertada, mas a sua roupa é mais apertada ainda, que Deus vai me perdoar. Olha, precisamos ter decência, saber o que é sensualidade e o que não é, saber interpretar, não ir porque a irmã usa, porque a vizinha é evangélica e usa, não. Vamos ter senso crítico, gente, me perdoa pela palavra dura. O amor é assim, o amor é aquele que corrige. Então, vamos pensar, vamos colocar aí os versículos onde fala: coloquem os calções de linho por baixo das túnicas para subirem ao altar. Depois lá em Apocalipse é falado: guarda as tuas vestes, eu estou vindo. Guarda as tuas vestes para que não seja descoberta a tua nudez. Então Deus fala claramente a respeito de santidade. Não é uma santidade que eu nunca vou cometer pecado algum. Se eu falo alguma coisa negativa a respeito de uma pessoa, eu tô pecando. Se eu julgo, eu tô pecando. Se eu falo um palavrão assim, de repente, sem querer, eu tô pecando. Então, ninguém aqui nessa terra, nenhum ser humano é santo totalmente, mas a Bíblia diz pra gente buscar ser santo, né? Pelo menos naquilo que a Bíblia fala: olha, isso é sensualidade. Não vá atrás daquilo que vai sensualizar. Isso aí não é algo que você escolhe, que você faz de repente, como um palavrão que você fala, por exemplo. Se na maior parte do tempo você se esforça para não falar palavrão e quando você está ali centrado, concentrado, você não fala, isso é o que você é. Agora, se de repente você fala um palavrão porque você era do mundo, você tinha aquele costume, Deus sabe que você ali não agiu com santidade, mas Ele te perdoa porque foi algo que você agiu assim repentinamente. Agora, eu ir no meu guarda-roupa, escolher uma roupa sensual e sair para a rua foi uma escolha. Não foi um erro que eu cometi corriqueiramente, que eu não prestei atenção e fui lá e cometi. Existe uma grande diferença nisso, né? Só não vê quem não quer. Existem erros corriqueiros que a gente às vezes fala algo negativo sobre alguém, porque a gente era uma pessoa assim, a gente está tentando se corrigir, a gente fala algo negativo, a gente fala: nossa, meu Deus, me perdoa, não era para me ter falado isso, eu fui infeliz, eu vou pedir perdão, foi um erro corriqueiro, um erro que eu cometi de repente. Agora, eu fazer a escolha de me vestir é completamente diferente. Então é isso, gente, me perdoa pela palavra dura, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, observando aí todos os versículos que foram colocados, tanto baseado no que foi falado, quanto outras observações bíblicas a respeito de santidade de vestimenta. Um abraço. God.